Fernanda Manhota, deixa eu aproveitar que você está conosco, tratar de um outro assunto, de certa forma diz respeito também a Donald Trump, porque hoje, lá nos Estados Unidos, o socialista, se define como socialista democrático, Zoran Mandani, tomou posse como prefeito da cidade de Nova York. Ele fez o juramento nos primeiros minutos de 2026 com a mão no Alcorão, que é o livro sagrado dos muçulmanos. Ele é o primeiro prefeito muçulmano na história de Nova York. Nesse juramento, o novo prefeito da cidade prometeu defender a Constituição dos Estados Unidos e as leis de Nova York. Zoran Mandani também agradeceu pela honra de assumir o cargo de prefeito. A cerimônia de posse aconteceu na histórica estação de metrô City Hall. Segundo a equipe de Mandani, o local foi escolhido para representar o compromisso com os trabalhadores que mantém a cidade funcionando todos os dias, inclusive na virada do ano. Ele também participou de outra cerimônia ao longo desta passagem de quarta para quinta-feira. E vale lembrar, a campanha de Mandani foi baseada na proposta de reduzir os custos de vida dos nova-iorquinos. Ele prometeu congelar os aluguéis e garantir ônibus e creches gratuitos e também teve uma série de entreveros retóricos com o presidente Donald Trump, Manhota? Mas até depois tiveram um encontro tete a tete, depois que ele venceu a eleição e foi civilizado. Mas queria te ouvir a respeito de um dado marcante. Não é usual um prefeito de Nova York ganhar tanto protagonismo quanto Mandani ganhou antes mesmo de vencer as eleições. E quais são os desafios que o novo mandatário da cidade mais famosa dos Estados Unidos tem pela frente? Pois é, Yuri, importante vitória do Mandani no sentido de um discurso diferente do que a gente vem acompanhando do ponto de vista dos democratas nos últimos anos. Ele que pertence a uma ala mais progressista, alguns chamariam até de mais radical à esquerda dentro do partido, como você bem lembrou, de uma história familiar também multicultural. Ele é casado com a primeira dama da Gen Z, que vai então assumir essa posição agora. É uma questão então geracional, ideológica, tem muitas mudanças que ele representa. Agora, é sempre importante dar um passo atrás e lembrar de algumas coisas. Em primeiro lugar, a gente está falando de uma mudança que teve um peso simbólico importante, como eu acabei de lembrar, mas que não surpreende em absoluto. Nós estamos falando da cidade de Nova York, uma cidade cosmopolita, uma cidade bastante diferente de outras dos Estados Unidos, é uma verdadeira bolha progressista, tem sido e se comportado mais ou menos desse modo nas últimas eleições, não só nacionais, mas locais também. Então, entender que a eleição do Mandani é um prenúncio de uma grande mudança comportamental do eleitorado geral dos Estados Unidos e, quem sabe, portanto, uma espécie de termômetro do que virá a ser a eleição para presidente daqui a alguns anos, como muita gente imaginou logo que ele foi eleito, é um erro de leitura, é um erro de compreensão do processo eleitoral americano e dos limites que essa candidatura dele alcança. Eu diria, com base nisso, que nesse momento o maior desafio, o mais importante do Mandani é aquilo que a gente costuma brincar de expectativa versus realidade, Quer dizer, já que estamos em 1º de janeiro e que, como você lembrava agora há pouco, todo mundo faz promessas de ano novo, o desafio é saber se ao final do período, no caso do Mandani, do seu governo, ele vai ter sido capaz de cumprir com as expectativas que ele próprio criou. E nesse sentido, Yuri, ele tem um desafio duplo que basicamente é o seguinte: em primeiro lugar, o tema que ele usou como chave da campanha envolve o conceito de affordability, que hoje é tratado nos Estados Unidos como a principal crise nacional que abate o país, Não existe uma tradução exatamente perfeita para esse termo, mas a gente poderia falar em custo de vida, por exemplo, É um termo abrangente que tem a ver também com pressão inflacionária e que retrata o fato de que o básico para viver no país e numa cidade como Nova York ainda mais
tem sido de difícil alcance para boa parte do cidadão médio. Então, moradia, alimentação, a gente está falando de acesso ao sistema de saúde. Isso é a principal queixa, não de agora, mas de algumas décadas nos Estados Unidos. Inclusive, pavimentou candidaturas de outsiders, de figuras, né, com um perfil mais populista, como o próprio Donald Trump. E o Mamdani vai nessa mesma direção. Então, ele, sabendo desse dilema, dessa dor do americano médio, fez uma campanha muito pautada nesses elementos. Então, prometendo congelar, como você bem lembrou, os aluguéis, falando, né, em mexer com o sistema de transporte, falando em modificar critérios relacionados ao sistema de saúde. A questão é que, como prefeito, ele tem pouca margem de manobra institucional. Ele não tem todos os poderes necessários que seriam importantes e, de fato, viáveis para entregar aquilo que ele prometeu. Além disso, existe uma pressão orçamentária muito concreta. A gente está falando aqui de uma cidade que, de fato, é muito rica, mas que, independente do seu orçamento próprio, depende, sim, de repasses de recursos federais, com os quais ele vai enfrentar algum grau de dificuldade, né? A gente costuma sempre dizer que, de certa forma, o Mamdani lembra um pouco o Trump, porque adotou uma abordagem bastante irreverente em relação ao candidatos convencionais durante a campanha, né? Foi muito adepto, no caso dele, das redes sociais, então também é midiático à sua maneira, também falou diretamente com esse cidadão médio que se sente esquecido, que se sente, de alguma forma, abandonado pela elite política do país. Então, cada um, a seu modo, né, prometeu ali uma série de coisas, mas com capacidade de entrega institucional, legal e orçamentária muito distintas, né? Então, eu diria que, nesse momento, o principal desafio do Mamdani é, de fato, conseguir realizar o que ele disse que viria à tona para fazer, seja porque ele não tem poderes para isso, seja porque ele não vai ter recursos para isso. É claro que ele vai se articular politicamente e ele vai contar com um apoio que é importante para, de alguma forma, não cometer um estelionato eleitoral, né, que esse é o risco que ele corre, mas a gente também não pode esquecer que ele faz parte de um partido, e assim eu encerro, que hoje enfrenta um dilema de identidade absoluto. O Partido Democrata está vivendo uma grandíssima fragmentação, vai estar muito concentrado nas eleições de meio de mandato ao longo do ano que vem, que é também o ano em que ele, como prefeito recém-eleito, vai precisar mostrar a que veio. Então, ele vai precisar, além de tudo, tentar estabelecer algum nível de hierarquia de prioridades para sua própria agenda progressista dentro de um partido que não está convencido de que essa é a melhor forma de se reconstruir, de se tornar competitivo nacionalmente. Então, Mamdani vem em 2016, né, representando esse novo passo dos democratas, esse novo passo geracional, mas com muitas interrogações que o acompanham, e se fracassar, se não conseguir entregar, talvez aí tenha como legado um resultado que vai comprometer outras candidaturas análogas no futuro. Então, ele tem aí uma grande responsabilidade para administrar, Yuri. Pois é, e é por isso que esta eleição de Zoran Mamdani chama muita atenção, como o Fernando Maniotti estava explicando, o quanto que ela pode ser um preditor ou não dos caminhos para o Partido Democrata se reconstruir depois de uma derrota acachapante nas eleições para Donald Trump, que também perdeu de roldão ali o Congresso americano, passando a ter maioria republicana. A ver o quanto que isso vai influenciar também as eleições de meio de mandato que já mencionamos aqui, que certamente na nossa cobertura aqui do América Decide, Fernando Maniotta vai participar e muito para nos ajudar a entender os caminhos da política americana. Fernando Maniotta, muito obrigado por hoje mais uma vez. Um bom ano novo para você.